Olá, futuro universitário! Hoje nossa aula de Química é sobre soluções, solubilidade e concentrações. Bem, vamos entender primeiro, o que é uma solução. E para falar de solução, eu preciso falar do conceito de mistura, Quando eu penso em mistura, eu tenho dois tipos de mistura. As misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. A mistura heterogênea é aquela que você consegue perceber duas ou mais fases. Por exemplo, se você mistura água com óleo, sacode, deixa paradinho lá, você vai perceber o seguinte, que o óleo vai para cima, a água vem para baixo, Ou seja, você percebe claramente as duas fases bem definidas. Agora, quando uma mistura ela é homogênea, e aí um exemplo disso clássico é água com sal de cozinha, por exemplo, água mais NaCl, solubilizou lá, olhou, você não percebe duas fases. E aí, toda mistura homogênea constitui aquilo que a gente chama de solução. Então, a solução ela é constituída por um solvente e um soluto. O solvente aqui no caso desse meu exemplo era a água e o soluto no caso desse meu exemplo é o sal, certo? Bem, só que será que eu só tenho soluções líquidas conforme a água com sal? Não, eu tenho outros tipos de soluções. Por exemplo, eu tenho soluções gasosas. O ar que a gente respira é um exemplo de solução gasosa, Ele é formado lá por oxigênio, por nitrogênio e por outros gases também. E será que existe solução sólida? Existe, gente. Liga metálica, Ou soldas metálicas são soluções sólidas, certo? Mas aqui na química de ensino médio, a química que você vai precisar para o seu Enem, para o seu vestibular, a gente fica mais o quê? Aqui, principalmente na questão das soluções líquidas e talvez alguma coisinha de solução gasosa. Bem, falar de solução me lembra de solubilidade. E falar de solubilidade demanda do conhecimento de coeficientes de solubilidade, que é esse Czão S, certo? O que esse coeficiente de solubilidade fala pra gente? Fala a quantidade máxima de massa de um determinado soluto que pode ser contido em quê? Em uma solução a uma dada temperatura. Então você, para entender o conceito de solubilidade, você precisa de algumas informações. Precisa principalmente da informação de temperatura. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior é a agitação molecular, ou seja, maior é a solubilidade. Então, solubilidade é extremamente influenciado pela temperatura. E além disso, você precisa saber qual que é a quantidade máxima daquele seu soluto permitida naquela temperatura e uma dada massa de solvente. Bem, então se liga aqui. Se você pensar no coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a uma temperatura de 0 graus, esse CS é de 35,7 NaCl, ou seja, 35,7 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Então, se você, por exemplo, coloca 25 gramas de NaCl em 100 gramas de água, você está abaixo desse coeficiente de solubilidade. Se você está abaixo desse coeficiente de solubilidade, a sua solução ela é insaturada. Por quê? Porque ela não atingiu a saturação dela. Quando que ela atinge a saturação dela? Quando você adiciona a massa exatamente igual a que está escrita do seu coeficiente de solubilidade, tá? Seria o quê? 35,7 NaCl em 100 gramas de água. Agora, vamos ao segundo exemplo aqui, Se eu, por exemplo, adiciono 50 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, passei do coeficiente de solubilidade. O que eu vou ter? Eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Eu vou ter precipitação. Por quê? Porque aquela diferença entre os 35,7 que estão lá solubilizados e os 50 que eu coloquei, então 50 menos 35,7, vai te dar a quantidade que vai acabar indo para o fundo daquela dada temperatura. Bem, já entendemos qual que é o conceito, de coeficiente de solubilidade, e isso está de mãos dadas com a classificação das soluções. Nós temos, então, basicamente, três tipos de soluções. As soluções insaturadas, que são aquelas que estão com a massa de soluto abaixo do coeficiente de solubilidade. Nós temos as soluções saturadas, que são aquelas que apresentam a massa do soluto exatamente igual a massa do coeficiente de solubilidade, e nós temos as soluções supersaturadas, que são aquelas que estão com uma massa de soluto acima do coeficiente de solubilidade. Lembra que eu falei com vocês que a uma temperatura maior eu consigo solubilizar mais soluto? Para o mesmo
sal, que é o NaCl, a uma temperatura de 20 graus Celsius, né, que seria uma temperatura ambiente, a gente consegue aí solubilizar 42 gramas, tá vendo como é que ela é maior? Aumentei a temperatura, eu consigo aumentar a solubilidade. Então, fiquem espertos, tá? Bem, vamos imaginar, então, que eu esteja a 20 graus, preparando essa solução de cloreto de sódio, eu consegui solubilizar 42 gramas. Se num dado momento, né, eu abaixo essa minha temperatura para 0 graus, né, e eu posso fazer isso com algum cuidado no laboratório, eu vou perceber o seguinte, que essa solução visualmente pode até me parecer que continua sendo uma solução saturada. Porém, é uma solução instável. Por quê? Porque a qualquer momento aquela diferença entre os 42 e os 35,7, ela vai para o fundo, né? Aquela quantidade de soluto, tá? Então, soluções supersaturadas são soluções instáveis. Atenção, hein? São soluções com uma massa de soluto acima do coeficiente de solubilidade. Vamos falar um pouquinho sobre unidades de concentração? A mais comum é a concentração comum, né? Que é dada por Czão. Como é que você calcula isso? Simples. Divide a massa do soluto, geralmente essa massa em gramas, pelo volume da solução. Então, ó, exemplo. Se você deseja determinar qual que é a concentração comum de uma solução formada por 40 gramas de hidróxido de sódio com 400 ml de solução, o que você vai fazer? Vai ter que dividir a massa do soluto pelo volume da solução. Lembrando que o volume da solução tem que estar em litros. Então, vale aquela nossa regrinha de 3 para você transformar esse volume em ml em litros. Você sabe que 1 litro tem 1000 ml, logo 400 ml tem X. Ou seja, né, o nosso volume de 400 ml equivale em litros a 0,4 litros. Ok? Bem, dividindo então a massa do soluto, que é 40 gramas, pelo volume da solução em litros, que é 0,4, você vai ter o quê? Que a sua concentração comum é de 100 gramas por litro. Facinho, né? Tranquilo. Vou dar uma dica. Regra de 3 também é muito utilizado para determinação de concentração, tá? Comum. Mas quando a gente for fazer mais exercícios, eu vou chamar atenção disso, com certeza. Bem, outra unidade de concentração muito importante é a densidade. A densidade geralmente é apresentada para você em grama por ml e também é definida como massa por volume. Mas se liga, ó, aqui não é massa do soluto, é massa da solução, certo? Massa da solução por volume da solução. Então, por exemplo, se for dito para você que a densidade do etanol hidratado é de 0,8 gramas por ml, isso quer dizer o seguinte, que a cada 1 ml de solução, você tem o quê? 0,8 gramas daquela solução. Não é 0,8 gramas somente do soluto, ok? Bem, outra unidade de concentração bem importante é o título ou porcentagem em massa, né? E aí já diz, né, o nome pra gente, se é porcentagem em massa, vai ser massa sobre massa. Então, você vai ter o quê? A massa do soluto sendo dividida por quem? Pela massa da solução. Lembrando que massa da solução nada mais é do que a massa do solvente, mais a massa do soluto, tá? Então, ó, exemplo. Se você deseja fazer uma solução a partir de 10 gramas de açúcar e 90 gramas de água, você vai ter o quê? Que a massa do seu soluto vai ser 10 gramas. Beleza? Numerador aqui da minha equação. E quem que vai ser a massa do da sua solução como um todo, ou seja, a massa que você tem que colocar lá no denominador? Vai ser a massa do açúcar mais a massa da água. Então, somando 10 com 90, você tem 100 gramas de solução. Então, você tem 10 gramas de açúcar para 100 gramas de solução. Ou seja, 10 dividido por 100, 0,1. O título dessa solução, então, é 0,1. Se você multiplicar isso por 100%, você vai ter o quê? Essa unidade de concentração em porcentagem em massa. Ou seja, 0,1 vezes 100 dá 10%. 10% de massa em massa. Ou seja, 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Ok? Tranquilinho, gente? Vamos lá. Bem, para terminar a questão das unidades de concentração, vamos falar de molaridade. O que é molaridade? É
o número de mols do seu soluto, né, pelo volume da solução. Então, se você deseja determinar qual que é a molaridade, né, de 20 gramas de hidróxido de sódio em 200 ml de solução, você precisa saber o quê? Qual número de mols está associado a esses 20 gramas de hidróxido de sódio. E aí, como é que você vai fazer isso? Lembrando, como você já aprendeu, né, a calcular a massa molar aqui comigo. Bem, você sabe que NaOH, que é o hidróxido de sódio, é constituído por quem? Um sódio, um oxigênio, um hidrogênio. Então, você vai pegar a massa de cada um desses elementos e somar. Determinando, você vai encontrar o quê? Que a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Se você tem 40 gramas por mol e o seu exemplo diz em 20 gramas de NaOH, então você tem 40 gramas para cada mol, 20 gramas para X. Ou seja, X é igual a 0,5 mol. De cabeça você ia fazer isso, né? Se 40 equivale a 1 mol, 20 vai ser metade do mol, né? Meio mol. Bem, e aí? E aí, para você determinar a molaridade, basta dividir o quê? Esse número de mols pelo volume da solução. Então, 0,5 mols em 0,2 litros de solução. Por que 0,2? Porque são 200 ml. 1 litro equivale a 1000 ml, 200 ml, Y. Ou seja, 200 ml equivale a 0,2 litros. 0,5 dividido por 0,2, 2,5 mol por litro. Tranquilinho, né? Chuchu no mel. Bem, para fechar o conteúdo teórico de soluções, trago para vocês uma fórmula mágica. Ela é mágica porque ela associa várias unidades de concentração dentro do conceito de soluções, tá? Você tem lá que C, concentração comum, né, em gramas por litro, é igual a D, densidade, né, miligramas por ml, vezes 1000, vezes o título, né, título não tem unidade, é igual a MM, que é MM? Massa molar, sempre em gramas por mol, vezes a molaridade, que é mol por litro. Essa fórmula é muito útil. E ela é tão útil que eu criei uma frasezinha para você decorar essa fórmula. O que acontece? Vamos imaginar que você tenha um irmãozinho pequeno. E ele pergunte assim para sua mãe, ó, cadê meu Todd? Aí a sua mãe responde, você já mamou. Cadê meu Todd? Você já mamou. Show? Bem, exemplo ilustrativo de aplicação dessa equação. Determine a massa molar da substância cujo título é 0,2. Então, ó, título 0,2, 0,2. Densidade 1,1 grama por ml. Densidade 1,1 grama por ml. E molaridade 5,5 mol por litro. Molaridade 5,5 mol por litro. Bem, se você quer determinar a massa molar, você quer determinar o mm. Bem, por meio dessa equação, você determina que a massa molar é de 40 gramas por mol. O que é 40 gramas por mol mesmo? Exemplo anterior, lembram? Ó, hidróxido de sódio. Show? Bem, caiu o neném. Vamos fazer uma questão do Enem para fechar a aula de hoje? Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são geradas cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação de plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, iguais a 357, 60 e... Tá sobrando um número aqui. Eu acho que é 2,034 miligramas por litro, respectivamente. Bem, na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilogramas disponível na vinhaça será aproximadamente de... Então, ó, você tem que olhar para a pergunta e voltar no texto ilustrativo da pergunta. Repare, estão falando em 27 mil litros de etanol. Você tem aqui uma relação, ó, que para cada 1 litro de etanol, você produz 18 litros aí de vinhaça. Então, você, para resolver essa questão, tem que partir dessa relação. Ó, 1 litro de etanol está para 18 litros de vinhaça, assim como 27 mil litros de etanol, que é o que é a sua pergunta em questão, está para X litros de vinhaça. Bem, você vai encontrar aí que o seu volume de vinhaça produzido é de 486 mil litros. Bem, foi perguntado para você a quantidade total de quê? De fósforo. E aí você sabe que no título do exercício foi dito que o fósforo está com a concentração, né, de 60 miligramas por litro. Bem, então
você tem 60 miligramas a cada litro aí de vinhaça. Logo, se você teve uma produção a partir de 27 mil litros de etanol de 486 mil litros de vinhaça, você então encontra que a massa de fósforo é de 29.160.000 miligramas de fósforo. Só que foi perguntado para você essa massa em quilos. Então, além de fazer a continha, você ainda tem que transformar isso para quilo. Aí você tem que lembrar o quê? Que cada grama tem 1.000 miligramas. Então, se você divide esse número por 1.000, ou seja, corta esses zerinhos aqui, você encontra essa quantidade em gramas. E se você divide essa quantidade em gramas por 1.000 novamente, você encontra a quantidade em quilos, que vai ser de 29,1, né, ou 29,16 quilogramas de fósforo disponível aí nessa produção de 27 mil litros de etanol. Ou seja, opção B, ok? Muito bem. Isso era o que eu tinha para falar com vocês sobre soluções. Aula que vem vamos falar sobre radioatividade.